Qual é a diferença do que nós estamos fazendo? Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar a respeito de uma conversão, de uma transformação de vida, e que implica em um coração que desejou ser mudado e ser transformado. O Evangelho transforma qualquer vida. Deus não tem nada de lixo. Não importa o estado que a pessoa se encontra. Deus, ele pega uma vida toda podre, imunda, ele dá um banho de graça, um banho de sangue de Jesus, lava aquela vida, purifica, santifica e faz dessa pessoa uma nova criatura. Isso é o Evangelho, que traz restauração. E nós, como igreja, amados, fomos chamados para que proclamar esse Evangelho. Evangelho que vai mudar a vida das pessoas, que vai mudar a história da sociedade, que vai mudar tudo que está à nossa volta através das nossas vidas. E eu quero estar ministrando uma palavra. Eu queria, antes disso, você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça sentado mesmo, e nós orássemos ao Senhor. Deus eterno, eis-nos aqui, Deus. Fomos tocados pela graça, alcançados pelo teu amor, e nós queremos, Deus, viver o poder do Evangelho em nós. Queremos ser transformados a cada dia. Queremos ver a mudança operando no interior do nosso coração, do nosso ser, da nossa vida. Faz algo novo em nós, Deus. Transforma-nos pelo poder do teu nome. Ó Deus, também nós queremos impactar essa geração. Ó Deus, abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, dai-nos discernimento espiritual. Ó Deus, para entender o teu mover, o teu agir. Senhor, incendeia o nosso coração, a nossa alma, com fervor do céu. Dai-nos paixão por ti, paixão pelas almas perdidas. Ó Deus, não nos deixe ser frios, apáticos, indiferentes, com o mundo que caminha para a destruição. Desperta-nos, ó Senhor, desperta a nossa vida, que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que deixou a glória para vir e estar entre os homens. Que nós possamos abrir o nosso coração, Deus, nos desprender também, para poder trazer o Evangelho aos homens. Assim, Deus, eu oro a Ti, fala conosco, ministra os nossos corações. Eis-nos aqui sedentos, famintos, para aprender e entender a Tua palavra. Assim eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé, irmãos. Livro de Josué, capítulo 2. E vamos ler o versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. Qualquer irmão ou irmã que achou, lê para nós. Enviou José, filho de Arão, 2 homens desde Siquim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e encontraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raab, e dormiram ali. Podem dizer sentar, queridos. Eu quero hoje falar dessa mulher por nome de Raab. A salvação, ela vem por meio da fé, não é por meio das obras. Só que Tiago diz que sem fé as obras são mortas. A fé sem obras, ela é morta. Através das obras nós demonstramos a nossa fé. E Raab tem muita coisa aqui para nos ensinar, irmãos. Tem algumas coisas que a palavra de Deus vai falar sobre esta mulher, que nos fazem entender a grandiosidade da graça de Deus. Quem é Raab? Acho que nesse versículo que já introduzimos, poderíamos aqui identificar várias coisas nessa mulher. Primeiro, ela é uma cananeia, uma mulher que faz parte do núcleo dos cananeus, morava na cidade de Jericó. A
A casa dela serve como pousada. Ela tem uma pousada e que serve como meio de prostituição. Ela é uma cananeia, é uma pagã, adora os deuses cananeus. Agora, porém, a Bíblia, ela relata o que Deus fez na vida dessa mulher, para nos mostrar a ação do poder de Cristo, a ação do poder da graça de Deus, que muda a história, que muda a vida. Esta mulher seria a improvável, aquela que jamais olharíamos para ela e diria: Deus tem um plano na tua vida. Não, por causa da sua vida repudiante, o estilo de vida que vivia, onde ela estava. O que nos torna surpreendente, e eu vou começar meio que de trás para frente, porque, por favor, pega a tua Bíblia, na carta que Tiago escreveu, no capítulo 2, Tiago é irmão do Senhor, ele está trazendo aqui uma carta àqueles que estavam espalhados, e ele vai agora falar a respeito da ação das obras. O capítulo 2, no verso 14: meus irmãos, que proveitos há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? O nosso amado irmão Tiago, falando sobre a fé e sobre as obras, ele vai usar o exemplo da maior expressão de fé do Velho Testamento, pastor. Por quê? Ele diz no versículo 22, olha só: você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Verso 23: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, Tiago está falando sobre a fé de Abraão, a ação que ele teve de entregar o seu filho, e a Bíblia diz que ele foi justificado por essa fé, por essa entrega que ele teve com o Senhor, e ele foi chamado de amigo de Deus. Só que até aqui olhamos para Abraão. Abraão é pai da fé, Abraão é a referência, mas o que Tiago faz nessa carta é de nos deixar com os olhos estacalados. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está falando aqui no verso 23 de Abraão, ele chega no verso 25 e diz assim: de igual modo. Então, peraí, como assim? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? É estupefato pensar que Tiago ele vai fazer um paralelismo entre o homem Abraão e a prostituta Raabe. Sabe por quê? Porque a marca de Deus para nós não é os nossos pecados e erros. Deus nos olha como seres humanos, e Deus conseguiu olhar para Raabe e ver a graça atuando. Deus conseguiu olhar para Abraão e ver a graça atuando. A tua marca não são seus erros, seus pecados, nossas falhas. A marca que há em nós é a graça de Deus que nos atingiu e que nos alcançou. Tiago surpreende os seus leitores com essa apresentação de que Raabe, do mesmo modo, demonstrou a sua fé através das suas obras. Vamos voltar para Josué e vamos entender um pouquinho mais a respeito desta mulher. No capítulo 2 do livro de Josué, a Bíblia diz que Josué ele vai escolher 2 homens que serão enviados como espia. E a Bíblia diz que esses 2 homens, quando chegam em Jericó, eles vão se hospedar aonde? Na casa de Raabe. Mas Raabe era uma meretriz. Pastor, mas como assim? 2 espias, 2 hebreus?
nesse texto. E quando eu analiso, eu fico a olhar. Sabe por que eles foram lá? Porque eles não estariam se contaminando pelo fato dela ser uma mulher ímpia, pecadora, prostituta. O que dizia é a respeito do caráter e da missão que eles estavam ali para exercer. Escuta muito mais. Quando você tem a vida de Cristo, seja lá onde você passar, você vai ser uma fonte influenciadora e não um influenciado. Ele entra na casa de uma prostituta e consegue despertar a fé nela. Ele não tem atração pelo pecado, eles não são movidos pelo pecado. Pensa bem, que escândalo seria? Olha, os dois espias, sai daqui e vai para a casa da prostituta. Não, eles não promovem escândalos nenhum, irmãos. O fato deles estavam ali é que eles estavam demonstrando, não era a força motora do pecado que iria reger o estilo de vida deles. Mas por que eles escolheram aquele local? Sim, aquele local seria o local mais improvável que Jericó haveria de procurá-los. Havia um alerta. Jericó estava debaixo de alerta, com medo do povo de Israel. Então aquela hospedaria, aonde também era usado como uma fonte de prostituição, se tornou para eles um abrigo pela qual eles poderiam ir sem serem notados. Por isso eles não tiveram medo de chegar ali, porque eles sabiam da convicção, da missão pela qual eles estavam ali para viver. Nós precisamos influenciar o mundo com a nossa santidade. Nós precisamos transmitir o amor e a graça de Deus onde nós estivermos. Não podemos ter uma geração pela qual cada vez mais o pecado atrai, e como um imã que faz com que tudo que for metal é atraído, nós não podemos ser carregados assim, irmãos. O imã, se você inverte ele, faz força contrária, né? Não é assim? É isso que nós temos que ter, esse sentimento do pecado. Não. O imã, quando ele está virado ao contrário, você pode forçar, mas ele não cola. Sim, ele expurga. Assim é nós transformados. O pecado já não gruda, já não cola mais em nós, pastor. Porque nós estamos transformados pelo poder de Cristo. Nós podemos andar com pessoas, Jesus por isso, ele podia lidar com pecadores, com publicanos, com pessoas que estavam na pior estirpe, mas ele não era contaminado. Porque a sua santidade que irradiava sobre aquelas pessoas que eram tocadas pela graça, pela glória. Aqueles dois homens, eles se hospedaram. E Raabe logo reconheceu eles. Eles não eram clientes, eles eram diferentes. Percebendo ela que eles eram hebreus, agora ela entendia, tinha dois riscos naquela casa. O primeiro é que aqueles dois homens seriam assassinados se forem descobertos. Segundo, sua casa poderia ser um local também onde ela e sua família seriam mortos, se fosse denunciada como alguém que estava dando abrigo a inimigo, traidora da pátria. Aquela mulher tinha um dilema diante dela. E agora? Entrego eles para morrer e salvo minha família? Ou vou protegê-los? São estranhos. São pessoas que eu não sei, nunca vi, não sei nem quem é. Mas escuta uma coisa. Essa mulher vai passar por cima da ordem do rei. Mas ela está assumindo o risco de morte. Um risco sobre ela, sobre a sua família, se ela fosse descoberta como traidora. Mas ela resolveu, pastor, eu vou esconder isso. Ela pegou esses homens e levou para o terraço, cobriu eles com o linho ali que ali estava no eirado. E quando os homens de Jericó chegaram até a casa dela, diz a palavra de Deus assim no verso 3: por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, é o verso 2:
A seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. A notícia chegou lá para o rei. E agora o rei vai até Raabe e vai dizer: olha, traga para fora esses homens que vieram a você, que estão aí na sua casa, porque vieram espiar a terra. Pronto, tem uma ordem do rei para entregar os espias. E óbvio, eles seriam mortos. Mas essa mulher, pela fé, ela resolve proteger aqueles espias. Porque dentro do coração dela, escuta isso, irmãos. Apesar de ter uma vida até aquele momento, até aquele instante, apesar de ter uma vida de devassidão, de podridão, de pecado, quando ela teve contato com aqueles espias, quando ela visualizou eles, e que lembrou daquilo que ela já tinha ouvido falar, dentro do coração dela desperta-se para a pessoa do Deus dos Hebreus. E ela faz algo que coloca-se num risco, que se contrapõe à ordem do rei. Ela protege eles. Verso 6 diz que ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Trancou eles ali. Não permitiu que eles fossem mortos. Por quê? Qual é a razão da atitude dessa mulher? Verso 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço. Os guardas foram embora. Agora ela vai lá para conversar com esses homens. Verso 9. Olha o que diz: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Irmãos, eu tenho insistido, e se vocês olharem as gravações, eu sempre tenho dito, repetindo isso. Olhem para a Bíblia nos detalhes que ela fala conosco. Às vezes lemos e não prestamos atenção. Quem está falando? Quem está falando é Raabe. É uma pagã, é uma prostituta. E ela vai dizendo para aqueles dois homens: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Que Senhor? Ela é politeísta. Ela tem inúmeros deuses. Mas essa mulher tem uma convicção: os hebreus têm um Deus que é diferente de todos esses que eu conheci desde a minha infância. E o Deus dos hebreus já deu a minha cidade para eles. Essa cidade já está conquistada, porque o Deus deles já deu para eles. Escuta, e ela continua: e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Essa mulher vai lá para os espias e dá testemunho. Escuta, Deus trabalha de maneira tremenda, irmãos, através do testemunho da vida. Ninguém pregou para Raabe, ninguém proclamou para ela, mas o testemunho dos feitos de Deus para a nação de Israel impactou aquela vida. E é óbvio que a postura desses espias não teve desprezo. Eles não olharam para ela com desdém, mas olharam para ela com o amor de Deus, com a graça de Deus. E ela continua, escuta, olha o verso 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Oh, glória! O testemunho da travessia do Mar Vermelho já tinha chegado em Jericó. E ela está dizendo: nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O coração dela está despertado naquilo que ela ouviu falar a respeito do que Deus tinha feito. Só isso não. Também ouvimos que vocês fizeram com os dois reinos amorreus, a Sehom e a Og, que estava do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Ela está dizendo: olha, nós ouvimos falar da derrota dos reinos amorreus,
como eles foram derrotados. Ela reconheceu que o Deus de Israel é o Deus que está em cima, nos céus, não embaixo na terra. Apesar da sua crença em várias divindades, ela reconheceu que seus deuses eram nulos, impotentes e sem nenhuma imponência. O verso 11 diz: quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima nos céus e embaixo. É uma pagã que está falando isso, irmãos. É alguém que nem tinha passado pelo processo de conversão, está dando testemunho, dizendo: Deus de vocês é Deus lá em cima e Deus aqui embaixo. Não é produzido por mãos humanas. Sim, Raabe foi despertada na fé. Essa mulher agora, ela tem um despertamento no seu coração. E o que ela vai fazer? A Bíblia diz aqui no verso 12. Olha o que ela diz: e agora? Agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, e com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Meu Deus! Esta mulher agora demonstra sua confiança em Deus de tal forma que ela diz: eu sei, essa cidade vai ser destruída, Deus já entregou para vocês. Agora eu quero pedir pelo meu pai, pela minha mãe, eu quero pedir pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Ela começa agora a ser uma intercessora. Meu Deus! Ela vai clamar para que a sua vida seja conservada, para que a vida do seu pai, dos seus familiares, as suas posses. Isso é fé. Fé despertada no coração. Primeiro, ela hospedou os espias. Segundo, ela escondeu os espias. Terceiro, foi ela deu fuga. Ela morava em cima dos muros da cidade. E ela deu fuga a eles pelos muros, desceu eles pelas cordas, preservou a vida dos espias, dizendo: estou guardando de vocês, então guardem a minha vida também. Escuta, só que esse acordo era um acordo verbal. Amados, escuta uma coisa: crente caminha por fé. Sabe, pastor, nós caminhamos pela fé, não é pelo que nós vemos. Não tem nada assinado, não tem nada de garantia que os espias iam cumprir, não. Ela está fazendo pela fé. E tem muita gente que fica: não, se Deus não me garantir, se treinar, eu vou servir a Deus, mas Deus tem que me dar. Então o que, querido? Qual é a garantia que Raabe tinha de que ela seria preservada? Qual é a garantia que ela tinha de que os espias iriam cumprir? Primeiro, outra coisa: e se os espias morressem? O único contato que ela tinha era com os espias. E se esses homens morressem? Estava tudo perdido. Aquela mulher não tinha nenhuma garantia do que foi combinado. E eu aprendo, irmãos, que nós caminhamos por fé. A nossa garantia está em Deus. Raabe, ela teve que crer. Se ela fosse dar lugar a questionamentos, ela não poderia caminhar. E o grande embaraço da vida dos crentes hoje são os questionamentos. E se acontecer isso? E se ele for dessa forma? E se? Aí gera ansiedade, depressão, angústia. Quantos crentes que estão angustiados por causa do si? Nem sabe como é que vai ser. Aí sofre por outra situação. Raabe, se ela fosse fazer os questionamentos na cabeça dela, quantas coisas que poderia estar passando. Mas vamos avançar com a palavra. No verso 16 diz assim: e disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não nos encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o vosso caminho.
Essa mulher está dando toda ajuda, toda cooperação, é uma conselheira. Mas como é que a Bíblia descreve ela? Uma prostituta. O estereótipo do pecado, a marca do erro. Mas raro ela vai demonstrar que por trás de toda aquela máscara do pecado que tinha atingido ela, havia uma mulher que Deus estava transformando, mudando, marcando aquela mulher para tudo novo que Deus traria sobre ela. É lindo pensar que foi feito um juramento daqueles dois homens com ela, verso 17 assim: os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez, se, quando entrarmos na terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família do teu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. Agora se firma. Tem um fio de escarlate. É uma porta vermelha. É uma tira vermelha. E ele diz para ela: olha, mulher, o que você vai fazer? Você vai colocar esse cordão, esse fio de escarlate na tua janela. E todo mundo vai ter que permanecer dentro de casa. Teu pai, tua mãe. Mas aí vem alguns questionamentos para nós aprendermos com o texto. Quanto tempo os espias iriam demorar para chegar? Ela não sabia. O que ela fez? De imediato, pastor. Olha o que diz o verso 21. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Rabi despediu, ele se foi, e ela amarrou o cordão de escarlate da janela. Mas quando? De imediato. Lembrando que passou 3 dias e eles iriam ficar lá no monte. Eles iam ficar escondidos. Mas ela imediatamente já amarrou. Qual é a lição que tira para nós, irmãos? Procrastinação. Esse é o mal do nosso cérebro. Sempre deixamos para depois. Depois eu faço, tem tempo ainda. Eu tenho tempo. Depois eu resolvo, depois eu me acerto, depois eu me corrijo, depois. Mas essa mulher não, ela vai imediatamente fazer o que tem que ser feito. Tem coisas que Deus já falou conosco, que Deus já ministrou no nosso coração, mas nós ficamos adiando, protelando, deixando para mais tarde, deixamos para posteriori. Tudo que essa mulher tinha como símbolo do acordo era um fio vermelho, um fio de escarlate. Quando nós vamos agora, porque não temos tempo para poder analisar toda a história, o capítulo 6, que vai falar da destruição dessa cidade. Meu Deus. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Sim, eles estão apavorados. E Deus vai dar uma estratégia totalmente estranha. Não tem exército com flecha, com arco, não tem catapultas. O povo de Israel vai rodear a cidade. Parece ser loucura. Parece ser uma coisa descomunal. Mas eu quero dizer para nós que estamos, irmãos, a estratégia de Deus é melhor do que qualquer ideia nossa. Pode parecer loucura, mas é o que funciona. É por isso que eu falo que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Aleluia! Rodear uma cidade. Todo mundo calado. São doidos, estão pirados. Você pode dizer que não tem joelho, não sabe o que é guerra. Mas Deus mandou fazer assim. E Josué não vai temer com Deus. Josué não vai ficar questionando.
os versos de Deus. Agora vem uma questão. Escuta. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz que no último dia, versículo 15, no sétimo dia, madrugada ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. O povo de Jericó viu. Primeiro dia, rodearam, todo mundo calado foi embora. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, aquele negócio estava deixando eles malucos lá dentro. O que é isso? Pastor, não sabe o que é aquilo. E no sétimo dia, diferente. Rodeou uma e pensaram, vamos embora. Não, aí rodeou de novo, rodeou de novo. A Bíblia está dizendo que eles rodearam 7 vezes. No verso 16 diz que aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade. Verso 20. Assim o povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. Olha para o texto. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si ia tomar. Quando o povo gritou, é como se a terra tivesse, pastor, feita assim. Porque se tombasse os muros eram tão largos que ficaria muralha do mesmo jeito. É igual um dado. Se você botar um dado, ele continua a mesma altura. Acredita-se que a terra fez isso. E os muros eram despedaçaram. E aí o povo teve condição de entrar em cima do mundo e tomar a cidade. Tá, mas o ponto para mim que eu considero é olharmos para a maneira como Deus trabalha. Escuta. Quem derrubou os muros de Jericó? Deus. Quem destruiu foi o Senhor. Só que tinha uma aliança. Na casa de Raabe tinha um fio de escarlate, que tinha sido estabelecida entre ela e 2 homens. Mas quem está destruindo não são os homens, não é Josué. Josué fechou o acordo. Mas quem está destruindo é Deus. Eu não sei se você consegue se empolgar como eu estou empolgado. Mas para mim isso aqui é algo fenomenal. Me deixa extasiado e pensar para todo o poder de Deus. Porque quando a Bíblia está dizendo aqui que eles gritaram, o verso 20 diz: o povo gritou e as muralhas ruíram. Sabe o que está acontecendo? Quando o povo grita, os muros começam a ser despedaçados. Aí quando chega aqui na casa que tem um fio de escarlate, fica em pé. Em volta vem quebrando tudo, quebra tudo, mas só aquele pedaço de muro que permanece de pé. A ação de Deus para honrar compromisso. O compromisso era só entre Raabe e os 2 espias. E Deus vai honrar o compromisso daquela mulher. E é forte nós pensarmos hoje como o brasileiro fala. Quando algo ruim vai acontecer, o que a gente vai dizer? Sua casa vai cair. A casa de fulano vai cair. Rapaz, deu ruim para ele, a casa caiu. De fato, as casas de Jericó, dos muros caíram, mas a casa de Raabe ficou de pé. Aleluia! E por que não caiu? Porque tinha um fio de escarlate, tinha uma fé, tinha uma aliança, tinha um compromisso. O que eu aprendo? Pode as casas do teu lado cair, pode vir abaixo, pode destruir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu com teus olhos olharás. Aleluia! Você não vai ser atingido. Nós estamos guardados, protegidos no Senhor. O mundo está desabando ao nosso redor, mas os nossos olhos estão no Senhor. Haja o que houver, a minha vida está protegida.
maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu pergunto, o que livrou? Foi o fio de escarlate? Não, foi Deus. Mas e o fio de escarlate? Era o ponto de contato, era o ponto da fé, era a demonstração da fé. Ei, o que nos salva não é o fato de você cantar na igreja, não é o fato de você ler a Bíblia, não é o fato de você dar oferta, você dar o dízimo. Não, mas esse é o nosso ponto de contato, que estamos dizendo: eu creio em Deus, eu creio na minha salvação. Aquele fio não salvou, aquele fio de escarlate não foi que salvou ela, mas ali era um ponto de contato que foi estabelecido, ela fez pela fé. E eu creio que Deus vai guardar minha casa, vai guardar minha família. Aleluia. E de fato Deus honrou aquela mulher, honrou de maneira linda, tremenda. E a Bíblia diz no versículo 21, escuta: destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Meu Deus, escuta isso. Na casa da prostituta, pastor, que outrora era um antro de pecado, tem glória de Deus. O ambiente lá fora é de caos, de destruição e de morte. Mas na casa de Raabe tem vida, tem alegria, tem choro. Mas é choro de alegria. É choro de ver tudo destruído, mas dizer: eu estou salvo. Eu estou salvo. Aleluia. Lá fora tinha mortes e mortes, pessoas e amigos, todos eles morreram. Mas eu aprendo aqui, irmãos, que a atitude desta mulher foi que ela caminhou pela fé. Diz a Bíblia então no verso 22: então Josué disse aos dois homens que vieram à terra: entrem na casa da prostituta e tirem de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram. Olha o que diz no verso 23. Então os jovens, os espias, entraram, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela. Epa, peraí. O compromisso não era só o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs? A fé moveu de tal forma que a casa dela encheu. Toda a sua parentela foi para lá. O que eu tenho que aprender aqui, irmãos? Que o pacto, o compromisso que Raabe fez ali, levou a ela a ser uma evangelista. Uma mulher outrora pagã, prostituta, agora transformada numa grande evangelista. Ela está ali testemunhando para os seus familiares. Ela teve mais êxito que Noé. Noé conseguiu colocar os filhos e as noras. Ela consegue colocar o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs e toda a parentela dela. Ela consegue colocar dentro de casa. Ela não apenas se converteu ao Senhor, mas ela passou a dar testemunho do poder do Senhor. Ela confiou no Deus de Israel. Escuta. Mas para isso ela teve que abandonar os seus deuses. Conversão tem que levar à mudança de vida. Ela abandonou as suas crendices. Ela abandonou os seus costumes. Lembre-se, ela clamou por salvação. Quando eu li lá, quando ela estava falando com os espias, ela foi uma intercessora. Ela pediu: não, salva meu pai, salva minha mãe. E eu digo, irmãos, qual é o preço para o nosso coração? Você tem orado pelos seus familiares? Você tem clamado? Raabe, ela poderia dizer: epa, cada um quiser que se salve. Eu vou preocupar comigo, com a minha. Mas não. Ela queria o pai dela, ela queria a mãe dela, ela queria os seus irmãos, as suas irmãs. E ela fez mais ainda, juntou a parentela toda e botou dentro de casa. Agora tem uma outra questão, irmãos. E eu queria que você prestasse atenção. Eu não vou prolongar. Escuta. Ela não sabia que aquele dia a casa ia cair. Consegue entender? Não tinha anúncio, pastor. Olha, é no 7º dia que a casa vai cair, tá? Não.
Ela não sabia, mas já estava todo mundo lá dentro. A salvação só estava para quem estivesse lá dentro. A fé é isso, irmãos. Eu não posso ficar esperando para depois me acertar. Quando a casa dela está cheia das pessoas, significa dizer, eles estavam ali crendo, acreditando que havia um juízo de Deus chegando e só tinha um meio deles se livrarem. É se eles estivessem dentro da casa de Raab. E bendito seja Deus, sabe por quê? Porque quando entraram lá, a Bíblia está dizendo, verso 25, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai e tudo que ela possuía. Ela, sua família, foram os únicos sobreviventes de Jericó. Tudo que eles possuíam foi salvo. Queridos, Deus quer despertar em nós o nosso papel. O Evangelho não é apenas para transformar a nossa vida, é para transformar aqueles que estão à nossa volta também. Reiteradas vezes eu tenho dito, que amor é esse que não me leva a confrontar amigos, parentela? Eu costumo sempre dizer, pastor, que a igreja não tem entendimento do que é eternidade. Parece que nós não temos entendimento do que é perdição. Porque a perdição eterna significa que essas pessoas estarão debaixo daquele núcleo que Jesus disse, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Lá vai haver choro e ranger de dentes. Aí nós dizemos, amamos fulano, queremos o bem de Beltrano, mas não falamos para ele, tem um inferno te aguardando se você não se render a Jesus. E se você não entregar a tua vida para o Senhor, você vai passar a eternidade queimando, chorando, gritando, sem esperança e expectativa. Alguém escreveu e disse assim, qual é o lugar onde mais se faz orações? E alguém disse, não é na Coreia do Sul, onde tem lá a igreja de 800 mil membros. Não é na África. O lugar onde mais se faz orações é no inferno. E qual a pior parte? A pior parte é que essas orações nunca, jamais serão respondidas. Eternamente clamando, eternamente gritando, Deus, só me dá mais uma chance. Eu prometo que eu não vou fazer mais, mas tira-me daqui. E não tem resposta. E a resposta que tiver que ser dada seria essa: você pega a tua oportunidade e jogou fora. Você não creu, você não confiou, você não entregou a tua vida. Eu olho para Raabe e penso, que amor essa mulher teve. Ela amou de fato seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ela lutou pela salvação deles, batalhou por isso. E eu fico a pensar, talvez alguém dizia, né? Hoje eu não vou não. Olha, você que sabe. Se não tiver aqui dentro, não está salvo, tá? Eu fico imaginando ela botando a pressão, pastor, dizendo, olha, se quer ser salvo, tem que vir na minha casa. Tem que estar aqui dentro. Não, e na minha casa não pode? Entendeu? Essa mulher foi uma grande evangelista. É por isso que nós vamos encontrar tanto Tiago falando, como também o escritor aos Hebreus. Escuta, Hebreus capítulo 11, por favor. Olha comigo o que diz Hebreus capítulo 11. Lembrando, Hebreus capítulo 11, como chamamos esse texto? Galeria dos Heróis da Fé. Quando nós pegamos essa galeria, escuta, a galeria dos heróis da fé do Velho Testamento, que começa aqui falando de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó. E dentro dessa galeria só fala de
Uma é a nossa amada irmã Sara, esposa de Abraão. Sim, essa mulher que caminhou e trilhou lado a lado do seu marido, honrada. E qual é a outra, pastor? A ex-prostituta. Dividindo espaço entre os heróis da fé, porque Deus viu a atitude dela. O que eu tenho que aprender, irmãos, que a graça de Deus, ela sublima os olhares humanos. A graça de Deus é algo lindo, tremendo, magnífico. Quando Deus ele enxerga um coração contrito, um coração totalmente entregue, é isso que nós vemos. Deus ele vai honrar essa mulher. Ela foi justificada pela fé, que não foi inerte, que não foi mórbida, mas uma fé com atitude. Desde o primeiro momento que ela viu os espias, a atitude dela foi de fé. Vou proteger, vou esconder, vou dar fuga para eles, vou me comprometer com eles, que eu quero salvar minha família. Eu creio no Deus deles. O Deus deles é o Deus acima dos céus, o Deus que está sobre a terra. Sim, esta mulher, ela tem uma postura para nos ensinar. Eu aqui anotei, irmãos, pelo menos 3 coisas que nós precisamos fazer para ter essa atitude de Raabe. Como nós podemos levar nossos familiares, amigos à salvação? Primeiro, precisamos orar com fé. Quando ela foi pedir aos espias, ela pediu e clamou pela vida dela e pela vida dos seus familiares. Precisamos orar, precisamos clamar, sim, interceder, fazer o papel de intercessores pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas que nós queremos ver salvos. Raabe faz esse papel de intercessão, e infelizmente a oração intercessória tem sido perdida no coração de muitos. Samuel, quando foi rejeitado do seu ministério, quando pediram um rei, ele disse para o povo: longe de mim de pecar contra Deus, de não orar por vós. Ele disse: longe de mim está de deixar. Ele foi lá e sentou no banco da praça, meio desanimado, triste. Ninguém quer Deus, ninguém quer nada com Deus. E aí, minutos depois, me chega um homem com um monte de muambas, aqueles moambeiros de praça. Espalhou aquele negócio saiado ali, botou aquele microfonezinho de caixa de barato e começou a falar: olha, isso aqui vai curar você de pneumonia, de não sei o que e tal. E falou um monte de coisa lá, e o pessoal vinha e chegava, e olha isso aqui, sara você disso, daquilo outro. Dentro de poucos minutos, aquele homem vendeu tudo, todos os produtos dele ali. E ele começou só a juntar ali as coisinhas dele para ir embora. E o pregador foi até lá e disse para ele assim: você sabe que esse produto seu não funciona? Você sabe que esse negócio aí não faz nada? E o homem riu. Ele disse: sim. E o pregador perguntou: como é que pode? Eu venho aqui, prega a palavra de Deus, anuncia a verdade, e ninguém ouve, ninguém quer ouvir. E você vem cá e fala essas preservadas, essas mentiradas suas aí. E todo mundo vem cá, compra, leva. Escuta o que ele disse. Aquele homem olhou para o pregador e disse: pregador, sabe qual é o problema? O problema está na diferença entre eu e você. E ele, extasiado na lição que estava tomando aquele momento, e aquele homem disse: para mim, eu pego a minha mentira e anuncio ela com tanta perspicácia que eu faço com que ela pareça ser verdade. O problema, pastor, é que você prega a tua verdade como se ela fosse uma mentira. Meu Deus. Como você está testificando, Jesus? Como é que você está falando da perdição? Raabe tem que convencer
os seus familiares, que se eles não entrassem na casa dela, eles iriam todo perecer. E nós precisamos ter essa atitude de testemunhar com fé, com aplicabilidade. E terceiro, ela agiu com fé. Colocou, fez a parte que lhe cabia, o resto é com Deus. Nós precisamos, de fato, ter uma postura diante de Deus e vivenciar aquilo que é o propósito do Senhor. Tem uma história que também me lembrei. Um homem condenado à sentença de morte. E ele, caminhando para o campo de execução, e ali estava o padre fazendo a anunciação a respeito da eternidade. E ele pegou a sua folha, e lá foi ele lendo. E lendo, e o prisioneiro vindo atrás. Quando chegou perto do local da execução, ele virou para ele e disse: o que você está dizendo é verdade? Você crê nisso? Porque se eu acreditasse no que você acabou de ler, eu rodaria o mundo inteiro anunciando, mas com muita mais veracidade, sem essa frieza com que você fala dessas coisas, porque essas coisas são muito fortes. Precisamos, amados, rever como é que eu testemunho, como é que eu estou falando, como é que eu estou anunciando, como é que eu estou proclamando. A casa de Raabe se tornou um refúgio contra a destruição. Só se salvou quem estava dentro da casa dela. A grande transformação que eu vejo aqui é que não foi só a vida dela que foi mudada pela fé, mas a vida da família, a vida da sua parentela. Houve uma transformação linda, poderosa, porque Deus honrou aquela mulher. Para encerrar, eu já disse 3 vezes isso, né? Mas Mateus capítulo 1, versículo 5. Se coloca de pé, vamos ler, porque ele já me faz um parado. Muda minha vida, muda minha sorte. Mateus capítulo 1, versículo 5. Por favor, alguém leia, eu faço questão. E Salmão gerou de Rabi a Boaz, e Boaz gerou de Ruth ao Obed, e Obed gerou a Jessé. O que tem aqui, irmãos? Aqui é a genealogia de Jesus. Meu Deus! Escuta! Tudo começou com uma fé que nasceu no coração dela, de que o Deus dos Hebreus estava chegando. E que aquele Deus poderia salvar a família dela. Que aquele Deus poderia salvar ela. E ela creu nisso, pastor. Aí foi salvar ela, o pai, a mãe, os irmãos, a parentela. Mas aí Deus ainda vai falar assim: não, eu tenho mais para você. Eu vou te dar um homem para você casar. E ela vai casar com Salmão. Salmão vai gerar Boaz. Boaz vai gerar Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar tataraneta de Raabe. Raabe não apenas foi salva, Deus vai pegar, escuta isso, uma ex-prostituta e vai colocar na linhagem do Filho de Deus, na raiz do seu filho que viria sobre a terra. Posição honrada. Sirva a Deus. Deus, Ele sabe como nos honrar. E sabe qual é a maior honra? Nosso nome está escrito no livro da vida. Meu nome está lá, seu nome está lá. Ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar. Está gravado. Você
é cidadão do céu. Você tem uma morada eterna. Vamos orar. Feche teus olhos. E vamos juntos adorar o Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Eu quero te agradecer, Deus, pela minha casa, pela minha esposa, pelo Rafael, Rayane, Sabrina, Sibeli, Isabel. Ó Deus, opera a tua